Muito bem, muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que visitam agora esta transmissão pelo grupo de fraternidade Irmão Vitor. Uma grande honra, um prazer para nós poder participar deste evento, uma palestra virtual, onde nós temos a união do campo material com o campo espiritual, em torno do ensino do Mestre Jesus. Muito bem, então vamos dar início, à nossa apresentação sobre a parábola do semeador. A parábola foi um recurso que Jesus passou a usar a partir de um determinado momento na sua trajetória como o nosso educador espiritual, como nosso guia espiritual no planeta Terra. E é importante a gente compreender a utilidade desse método, porque Jesus passou realmente a se fazer valer desse recurso tão interessante. Nós vamos procurar aqui, nas explicações que encontramos nos livros, esclarecer todos esses pontos. Então, vamos iniciar falando a respeito da parábola. O que é uma parábola? Quando nós procuramos esse termo no dicionário, nós encontramos uma definição, uma explicação bem clara. Diz assim: narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Olha que interessante. Vamos rever. Uma narração alegórica, uma narração figurada, que contém símbolos, que vai levar o nosso pensamento ao ouvirmos uma coisa, nós vamos tentar imaginar outra. É uma alegoria. O conjunto de elementos apresentados na parábola, ele vai evocar, por comparação, outras realidades. Então, a parábola é construída justamente para isso, para que a gente possa refletir sobre ela, sobre essa pequena história, essa historieta, e consiga, a partir daí, deduzir o que o seu autor pretendeu dizer de fato, porque ele não explica tudo explicitamente, fica meio que embutido, sob essas alegorias. Uma outra definição de parábola, que será muito apropriada às que Jesus aplicou, é a seguinte: comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, o objetivo que se deseja é um ensinamento moral, uma realidade espiritual, apresentar uma realidade espiritual. Só que se faz através de um pequeno conto, uma pequena história, onde se estabelece essas comparações, como dissemos, e Jesus se valeu muito disso, usando esses eventos e fatos da vida cotidiana da época dele. A sua época, ele realmente nos legou várias parábolas com ambientes, com personagens, com situações que eram próprios a exatamente aquela sociedade, aquele país, aquela região onde ele viveu, mas que é inteligível para nós. É fácil de nós não apenas assimilarmos, como é fácil também de memorizar. Então, a parábola é um recurso fantástico, porque muitas vezes ela tem um fundo moral até complexo, mas a história, o elemento que é apresentado, ele é simples, então se torna agradável para o nosso aprendizado. O espírito Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas feitas ao espírito Emmanuel,
todas numeradas, e que ele respondeu com uma divisão de assuntos, ele traz na questão número 290 uma citação interessante sobre as parábolas, porque é feito ao Emmanuel o seguinte questionamento: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Uma pergunta muito bem elaborada para Emmanuel. E ele responde assim: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Eu sou daqueles que gosto de pegar um trecho desse, um parágrafo, e analisar certas palavras, que vai nos dar uma dica sobre a resposta, a profundidade da resposta. Então, ele diz que as parábolas são como sementes divinas. Divinas, naturalmente, implica que são de ordem superior, que vieram do céu, entre aspas, né? Do mais alto, de benfeitores, de espíritos mais evoluídos que nós, traduzindo o pensamento de Jesus para chegar até o nosso conhecimento. Então, as parábolas do Evangelho foram ditas diretamente por Jesus. Então, facilita ainda mais, porque é o próprio Mestre que está nos direcionando a palavra. E Emmanuel explica que são como sementes. Ora, o que são sementes? A semente é a expectativa da árvore. A semente é a expectativa do fruto. Então, quando você tem a semente, você ainda não tem o resultado. Você não tem o fruto, que é o filho, e o caminho, que é a árvore, seus ramos, suas raízes, sua folhagem. Você ainda não tem isso. Você tem apenas a semente, o potencial. Então, a parábola é um potencial divino, que, como diz Emmanuel, desabrochariam mais tarde. Por que mais tarde? Porque nós precisamos usar essa semente, regar essa semente, plantá-la, colocar adubo, a umidade, etc. Tudo isso que é necessário para o nosso entendimento daquela mensagem. E que campo que é esse que nós estamos plantando essa semente? É o campo exatamente do nosso raciocínio, da nossa emoção, é o nosso coração. Nós vamos plantar aquela semente ali, acolher aquela semente. Acolher como? Com o nosso interesse, com a nossa boa vontade, vamos ouvir aquela história e vamos trabalhar para que ela se transforme realmente numa árvore frondosa, como ele diz, de misericórdia, que é a compaixão pelo próximo, e de sabedoria, que é usar o raciocínio, é usar o sentimento em prol de coisas elevadas, de assuntos espiritualmente avançados. Nós vemos pelos evangelhos, percorrendo os evangelhos, que houve um testemunho dos evangelistas a respeito das ações de Jesus para com as parábolas. Os próprios evangelistas nos descreveram como que Jesus fazia uso muito frequente desse recurso pedagógico, né, educacional. Em Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Mateus nos revela assim: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Abre aspas. Abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é escrito direcionado aos judeus. Por que isso? Porque Mateus queria realmente comprovar para os judeus o caráter messiânico de Jesus. Então, ele faz muitas citações desse tipo, para que se cumprir aquilo que foi dito na profecia, porque os judeus conheciam pelas Escrituras todas essas profecias.
Então, para que se cumprisse o que foi dito, abrirei em parábolas a minha boca, divulgarei coisas ocultas desde a criação. Mateus estava querendo justamente provar o caráter messiânico de Jesus, que Jesus era o Messias prometido. E Marcos, no capítulo 4, ele, nos versículos 33 e 34, registra o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-la, e não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, explicava tudo a seus discípulos. Então, vem aí vamos dizer assim, é Marcos dando uma de repórter, né? Contando para nós o que acontecia de fato. Porque Marcos não foi um dos discípulos de Jesus. Então, ele ficou sabendo dessas coisas depois. Então, veja bem, com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra conforme podiam compreendê-la. Então, Marcos explica para nós que nem todo mundo compreendia as ideias, os ensinos de Jesus. Então, Jesus teve de, vamos usar aquele termo que a gente costuma falar, né, aquela gíria, baixar a bola. Teve de trazer o seu ensinamento num nível de simplicidade que facilitasse a compreensão daqueles que estavam para ouvi-lo. E ele insiste que ele não falava senão por parábolas. Quando ele diz assim, em particular, explicava tudo aos seus discípulos, ele estava, na verdade, contando que nem sempre os discípulos entendiam as parábolas. Por mais simples que pudessem parecer, muitas vezes, e isso está narrado no próprio Evangelho, porque Jesus explica algumas delas, ele fala a parábola, depois ele explica para os discípulos, e ficou registrado no Evangelho. Então, havia essa necessidade dessa explicação, né, em particular. Por que Jesus explicava em particular para os discípulos? Porque ele estava querendo formar ali um colégio iniciático, um grupo de pessoas que tivesse maior capacidade de absorver os seus ensinamentos, que tivesse maior capacidade de guardar, de memorizar a sua fala, né? Os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo isso precisava ficar para um grupo pequeno, a fim de que esse grupo pudesse compreender melhor e divulgar depois o ensinamento do Cristo. É uma coisa diferente quando a gente vai dar uma explicação para 100 pessoas ou para 10 pessoas. É bem diferente, né? Então, a lógica é essa. Então, Jesus esteve no Lago de Genezaré, à margem ali do Lago Genezaré, ele teve por 2 oportunidades, e na segunda oportunidade é que ele iniciou os seus ensinos por meio de parábolas, e a parábola do semeador ela foi justamente aquela que deu o pontapé inicial, né, das várias que Jesus deixou para nós. Muito bem, então é preciso que a gente saliente que as parábolas têm uma finalidade pedagógica e que Jesus recorre às parábolas por bondade, para poder colocar o seu ensino ao alcance de todos os seus ouvintes, porque ele poderia, como espírito elevado e superior, ele poderia muito bem usar uma linguagem que os mais simples não iriam compreender. Na verdade, provavelmente, só aqueles espíritos que já tivessem uma conquista, um progresso moral muito elevado, é que teriam condição de captar, né, a ideia, o pensamento de Jesus. Então, em João, no capítulo 16, Evangelho de João, no versículo 12, João registrou as seguintes palavras de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha que coisa explícita, né? Jesus dizendo assim, eu queria tanto contar,
explicar tantas coisas para vocês, né, meus amigos, meus queridos, meus filhos amados, mas vocês não têm capacidade de compreensão. Então, nós hoje ainda não temos a capacidade ideal de compreender os ensinos do Cristo, que dizer aquela época que ele estava começando o seu colegiado, começando a dar os seus ensinos. Então, João, que tem esse evangelho maravilhoso, né, um evangelho altamente espiritualizado de João, trouxe para nós esse registro dessa fala de Jesus. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, Paulo usa o mesmo tipo de, ou um tipo de expressão similar. Ele diz assim: leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Ou seja, nem todos os que estavam vamos dizer assim, tendo contato com Paulo de Tarso, e ele repassando os ensinos que ele compreendeu, né, os ensinos crísticos, podiam entender suas palavras. Então, nem tudo ele podia revelar, nem tudo ele poderia falar conforme ele já havia absorvido, ou no caso de Jesus, conforme Jesus, né, na sua grande capacidade intelectiva e de sabedoria, teria condição de expor para a humanidade. Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Pergunta inteligente, Kardec, né? Os espíritos superiores que assessoraram Kardec nesses questionamentos responderam a ele assim: Jesus empregava a miúde em sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Por tudo isso que nós explicamos, para que ficasse claro para todos. E os espíritos prosseguem dizendo assim: faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Ou seja, aqui está se falando da questão da manifestação dos espíritos, o advento do espiritismo, como que os espíritos trouxeram complementos ao ensino de Jesus. Mas nessa resposta à pergunta de Kardec, fica claro que, como não existiam esses elementos à época, os espíritos manifestando em várias partes do mundo para poder trazer o Consolador prometido, então Jesus usou alegorias, parábolas, metáforas, todos esses elementos, né, figurativos, simbólicos, para nos ajudar a compreender. Vamos lá, em Mateus, no capítulo 13, versículo 10 e 11, está registrado: e chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, os discípulos quiseram saber por que o Senhor fala para eles por parábolas, como se fosse, né? Por que não fala diretamente o ensinamento? Então, Jesus explica: vocês têm melhores condições de compreender o que ele chamou de mistérios do reino dos céus. Nós vamos explicar. Mas para o povão, para o povo em geral, não tinha condição. Não tinha condição de Jesus, como nós fizemos aqui um exemplo, uma analogia, né? Chegar para um grupo de 100, 200 pessoas e explicar detalhes do processo evolutivo do espírito, do reino dos céus, o que acontece com a alma humana depois que há a desencarnação, antes da gente reencarnar, tudo isso que o Espiritismo traz para a gente, né? O intercâmbio entre os dois planos da vida. Então, o reino dos céus, ele é um ensino muito importante que Jesus nos deixou, e ele precisava nos passar esse ensino proporcional à inteligência de quem iria receber.
Porque se ele falasse com toda clareza, ele poderia vislumbrar demais. É como a mariposa, né? Aquela bruxinha que chega perto da lâmpada, fica maravilhada com a luz e se aproxima demais e acaba se queimando e morre, e perde a vida, vamos dizer assim. Se a coisa fosse muito deslumbrante, as pessoas não iriam compreender e o ensino iria morrer. Muito bem. Então, toda geração, ela passa por um período de infância, de juventude, de maturidade, e a semente que Jesus estava querendo plantar, ela precisava germinar. Se ela fosse lançada fora da terra ou fora da estação, ela não iria germinar. Então, era preciso dar o ensino na época certa, na condição apropriada. Então, por que é mencionado o reino dos céus, o reino de Deus? Porque Jesus diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ora, reino dos céus ou reino de Deus, a mesma coisa, não é um paraíso externo, onde nós ficaríamos a gozar de algo exterior a nós. Ao contrário, ou seja, então não é um lugar, não é um reino de delícias. Ao contrário, o reino de Deus é uma evolução nossa. É a evolução a qual nós devemos chegar. Por isso, Lucas registrou palavras de Jesus no capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino, quando Jesus falava que a nós estaria prometido o reino, como ele diz lá na primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? É o que está no começo da evolução. É o humilde, ele não sabe, ele é ignorante, ele está lá no princípiozinho, mas já é prometido a ele o reino, não que ele vai alcançar isso com facilidade, mas por esforço próprio, evolutivo. Então, nós devemos alcançar o reino dos céus caminhando na evolução. Como é que Jesus explicou esse reino? Olha que interessante. Ele fez 3 parábolazinhas bem pequenas. Na primeira, ele diz assim, bem pequenininha: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí a gente pergunta, ficou claro para nós o que é o reino dos céus? Então nós vamos ler de novo, olha só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra o campo. Ora, então o homem descobre um tesouro escondido no campo. O tesouro escondido no campo é o ensinamento crístico. Ele descobre que existe esse tesouro, ele precisa penetrar nesse tesouro. Então, o que ele faz? Ele esconde o tesouro para si, porque ele precisa explorá-lo. E pelo gozo dele, vende tudo que tem. O que é vender tudo que tem? É se despir da sua própria personalidade para poder ir lá explorar o tesouro. Ele tem que abrir mão do que ele é, então ele tem que vender o que tem, investir tudo. Ele não investe no tesouro, ele investe no campo, porque dentro do campo está o tesouro, e ele precisa, nesse campo, cavar, explorar, até encontrar o tesouro. É o esforço evolutivo. Que coisa maravilhosa esse ensino de Jesus sobre o reino dos céus. E ele faz outras metáforas, outras comparações, com a busca das pérolas, com o pescador que lança as redes e puxa os peixes para o mar, mas nós não vamos falar aqui agora, porque senão não daria tempo de nós prosseguirmos com o tema nosso. Então, vejam bem, Jesus percebeu naturalmente que depois que ele fez o grande sermão, o Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, ele não conseguiu atingir, talvez, senão uma pequena, falar pequena minoria não é certo, nem em português, uma minoria. Ou seja, ensinamentos tão profundos, quantos será que conseguiram prestar atenção em tudo? Dos que prestaram atenção, quantos conseguiram memorizar suas palavras? E os que conseguiram memorizar, quantos entenderam
o que ele ensinou, e dos que entenderam, quantos praticaram. Então, vai só afunilando o pequeno grupo de espíritos que estava realmente absorvendo o ensino crístico. Então, Jesus precisava realmente mudar a sua tática, a sua didática, porque esse ensino, não é, do Cristo cósmico, de alcançar o Cristo interno, que é o reino de Deus, a nossa pureza espiritual estava muito elevado para as massas, para falar para as 200 pessoas. Para falar, explicar aquilo no particular para os discípulos já seria também um pouco complicado, porque nem todos iriam ter bom entendimento. Jesus teria que ficar explorando ali, explicando bastante. Então, essa falta de compreensão, em vez de atrair, ela acabava afastando os ouvintes, e Jesus precisava, então, mudar a sua tática, porque é a questão da prudência do ensinamento, né? Foi ele mesmo que disse: não dareis coisas santas aos cães. Ele era aquele Messias que, se havia uma expectativa sobre ele, que seria o Messias, o novo rei, que iria expulsar os romanos e para que os judeus pudessem reconquistar o reino de Israel. Então, um entendimento totalmente equivocado, porque Jesus havia explicado: meu reino não é deste mundo. Muito bem. Então, onde nós encontramos a parábola do semeador? Ela está nos evangelhos sinóticos. Mateus, no capítulo 13, Marcos, no capítulo 4 e Lucas, no capítulo 8. Jesus, como dissemos, a proferiu na segunda vez que ele viaja, vai até as margens do Lago Genezaré, que é também conhecido como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. E enquanto o povo ouvia na praia, ele proferiu a parábola do semeador, que nós vamos ler agora, finalmente. Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se. E o povo todo ficou de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos começar desse final. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver condição de compreender, que entenda. Porque já foi dito. Então é preciso elaborar. Porque talvez a gente leia uma vez, leia a segunda, leia a terceira, não conseguimos entender. Vamos precisar de alguém nos explicar. E nesse caso, o próprio Cristo explicou e nós vamos mostrar a explicação dele ponto a ponto. Mas interessante, vamos lá. Situação que Jesus imaginou. Um semeador saiu jogando as sementes. E ele passa por diferentes campos. Na verdade, o campo é dividido em 4 partes. 3 não dão resultado. Só a 4ª parte é que dá, e dá muitos frutos, inclusive. Então, essa região da Galileia, cheia de montanha, região pedregosa, com espinheiros, com cardos, cheia de pedras, com areia por baixo, né? Terra rasa. E, então, isso oferecia essa margem de experiência, todo mundo conhecia esse tipo de coisa, para que Jesus pudesse explicar e houvesse compreensão. O que ia acontecer com a semente se caísse aqui, ali, acolá? Todo mundo, na verdade, sabia, mas ele estava fazendo uma alegoria. Então, qual era a dificuldade? A dificuldade não era na história, na parábola do semeador. Não era o semeador que era um mau semeador.
os terrenos onde caía a semente é que não, 3/4 desses terrenos não estavam preparados para receber a semente. E é isso que Jesus quis salientar na sua história. Uma interpretação alegórica e metafórica em que a semente é o quê? É a palavra de Deus, é o ensino. A palavra de Deus é uma coisa figurada, porque Deus não dirige-se aos homens com palavras, né? Não é isso. É como se fosse assim, um ensino superior, um ensino crístico. Então, vem para nós essa questão. Vamos dar alguns exemplos aqui de metáfora, por exemplo, né? A paixão me queimou. Ele tem nervos de aço. Dar asas à imaginação. O que é isso? Você usa o significado de uma palavra para como se fosse uma outra palavra, né? E no caso de uma alegoria, é quando um objeto significa outro. Por exemplo, a fé remove montanhas. Montanhas significaria as dificuldades. Então, em Mateus capítulo 13, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, eu inverti, né? A parábola do semeador. Ora, então Jesus avisa, muitos dos que se diziam profetas, quer dizer, evoluídos espiritualmente e justos, sem mácula, né? Honestos, éticos, etc., pessoas evoluídas, não conseguiram ver o que vocês estão vendo. Por quê? Porque eles não compreenderam também muitos dos ensinos que foi dado pelas Escrituras. Não conseguiram nem vendo nem ouvindo. Mas agora vós, quer dizer, vós discípulos, vocês vão conseguir, porque eu vou explicar. Aí vem a explicação de Jesus da parábola do semeador. E ele diz assim: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Depois nós vamos repetir tudo. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Então, Jesus, puxa vida, né? Explicou tudo tintim por tintim, graças a Deus, os evangelistas, no caso aqui Mateus, registrou para nós, Mateus, aqui, a explicação de Jesus detalhada. Então, vamos ver aqui, ponto a ponto. A parábola diz assim, isso é a parábola, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Ok, então isso fez parte lá da historieta. Aí Jesus deu a sua explicação, que nós acabamos de ler. Ele disse assim: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, olha só, a semente é a palavra. Ela é lançada e cai à beira do caminho. A gente poderia dizer, na nossa atualidade, por exemplo, joga ali e cai no asfalto, cai no passeio, cai no meio da rua, não cai na terra. A terra não é capaz de acolher aquela semente. Então, ali ela vai esturricar e a semente vai ficar imprestável. Então, Jesus explica que é a palavra do reino. O que é a palavra do reino? É do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o espírito puro, evoluído, tendo atingido esse patamar de progresso espiritual. Então, a palavra do reino, a explicação crística do ensino da lei de Deus, que nós precisamos
realmente aprender e assimilar, não apenas intelectualmente ou apenas memorizar, mas introjetar, trazer para o nosso sentimento, para a nossa atitude, para o nosso dia a dia, é essa que é a palavra do reino, que chega até nós. Aí ele fala que vem o maligno, ou seja, um pensamento de distração, um outro interesse, uma paixão, uma coisa do nosso mundo material e a arrebata. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nessa encarnação nós já ouvimos palavras de ordem superior, não apenas ditas em ambientes sagrados, em templos, nem advindas de livros sagrados ou de livros espiritualizados, mas às vezes vindo da nossa mãe, do nosso pai, de um amigo, ou às vezes até de um adversário, nos dando palavras de boa orientação e que nós nos recusamos a acolher. Então, aquilo é a semente divina lançada no terreno do nosso coração, e o nosso coração virou o quê? Um chão de cimento. Bate ali e perde, principalmente aqueles de nós quando ficamos presos na terra às sensações físicas. Ficamos querendo apenas usar na terra, o gozo da matéria, os prazeres da matéria, né? E todos os nossos sentidos físicos. Então, as pessoas, ou nós, nesses momentos que estamos com essas preocupações, o que chega de semente de ordem superior, isso fica à beira do caminho, fica perdido. E nós seguimos na vida não aproveitando essas sementes que foram lançadas em nossos corações. Ficamos à margem da espiritualidade, porque estamos enterrados na matéria. Sigamos adiante. Aí Jesus vai falar do outro tipo de terreno. Então, primeiro, a semente caiu à beira da estrada. Aí, prosseguindo, voltando à parábola. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. Natural isso acontecer, né? A semente entra no meio das pedrinhas, tem só um pouquinho de terra ali, ela começa a desenvolver raiz, mas como não tem muita terra, a raiz não tem onde sugar os nutrientes, então ela acaba morrendo, né? Por ação do sol, ela se seca e pronto. O que Jesus explicou disso aí? O que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, olha só, o terreno pedregoso, ele simboliza o seguinte: como a semente vira plantinha e cresce muito rápido, então é o entusiasmado, é aquele momento que nós ficamos entusiasmados com o ensino, achamos a coisa maravilhosa, linda, não é? E aquilo começa a brotar em nós, mas aí advém, como disse Jesus, elas são de pouca duração, porque vem angústia e perseguição por causa da palavra. Ou seja, quando eu vou praticar aquilo que eu acabei de aprender, que eu fiquei todo entusiasmado, que foi uma compreensão só cognitiva, foi só raciocínio, não teve, às vezes, uma racionalização que aprofundasse aquilo no meu sentimento, é um entusiasmo fugaz, momentâneo, porque assim que advém os reveses, as primeiras decepções, as primeiras falhas, as ingratidões, os sofrimentos, as indiferenças, nós nos escandalizamos e aí a gente deixa essa semente morrer porque ficamos contrariados e aí a gente, né, faz como essa condição aí. Nós muitas vezes queremos sair da casa espírita, fugir de casa, queremos sair fazendo bobagens por aí, porque nos sentimos desprezados ou que houve falta de consideração conosco, então nós queremos nos afastar do que é espiritual. Ou seja, aquele momento de entusiasmo passou. Sabe onde isso é muito comum? Da nossa vivência em casa espírita, e talvez seja dos irmãos também, são as pessoas que muitas vezes, os irmãos que se aproximam da campanha do quilo,
começam a fazer a campanha do quilo com um entusiasmo danado. Passa um tempo para que venham as dificuldades, vem lá, às vezes, decepções no relacionamento com colegas, ou na disciplina, no cumprimento de horário, ou às vezes no maltrato que recebe num portão ali da casa de alguém, vem uma decepção, não tem raiz, não teve ainda um aprofundamento de espiritualização no seu coração. Então é o terreno pedregoso, a semente cresce, o sol esturrica a planta, acabou. Vamos para frente. O terceiro terreno, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, olha só, não é o problema do terreno em si, é que o terreno tinha espinhos. A semente poderia até brotar, mas os espinhos a sufocam. Então há vamos dizer assim, um jugo dos espinhos, né? Os espinhos se sobressaem à semente. A planta não consegue sobreviver porque os espinhos não deixam. Jesus explicou. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, olha só, quando Jesus diz, é o que ouve a palavra, então, se ele ouviu, o raciocínio funcionou, o intelecto funcionou, a coisa foi compreendida, houve até um certo interesse, um certo domínio do ensino crístico, do ensino que chegou até ele por aquela semente, porque ele tem inteligência suficiente para compreender. É como se fosse uma pessoa que chega para outra e fala assim, é necessário que você perdoe o seu semelhante, porque se você não perdoar, você vai ficar magoado, a mágoa não faz bem para você, você se torna uma pessoa rancorosa, é como se você tivesse amarrado um peso de chumbo desse tamanho no próprio pé e saísse arrastando isso por aí. Então, perdoa, quer dizer, o intelecto acata e aceita o ensinamento perfeitamente. Mas os espinhos, aí começam a chegar outras doutrinas, outros interesses, interesses passionais, interesses materialistas. Jesus cita aqui os cuidados deste mundo, pode ser o poder, né? Alcançar uma posição de poder, a sedução das riquezas, que nos leva realmente ao desejo de uma vida de pouco esforço e de facilidades. Não foi à toa que Jesus falou da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, falou que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de agulha, da agulha, né? Que é uma metáfora também, um simbolismo, querendo mostrar a dificuldade de uma pessoa atraída pelas riquezas, pelas facilidades, de ela se abrir mão para o semelhante de certas coisas, de praticar a caridade, não é só a caridade material, mas de entregar o seu tempo, o seu interesse, a sua atenção, de educar, de ouvir, de ajudar. É disso que se trata a lei de Deus, né? Então, essas outras doutrinas ditas atraentes, elas vão provocar essas ilusões que nos corações e nas mentes das pessoas que estão nesse terreno aí, o terreno coberto de espinhos, essas outras doutrinas, essas outras filosofias, esses outros interesses materialistas não vão deixar essa semente frutificar. Um exemplo bem bobinho aqui, as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, ou os momentos que nós mesmos tivemos, né, para poder implantar o culto no lar. Um exemplozinho, né, entre nós espíritas aqui, apesar de que pode haver irmãos que não são espíritas que estejam nos assistindo, mas o culto no lar é uma prática espírita. Uma vez por semana a gente se reúne lá, ou sozinho com os espíritos desencarnados, ou com alguém da família, com amigos, para a gente fazer uma leitura e um comentário em cima de um ensino evangélico, um ensino crístico. E aí nós vamos discutir aquilo, né? Tentar trazer aquilo para o nosso entendimento. Então vai ser bom para nós, não é? É um alimento espiritual, não é verdade?
Então, a gente se compromete, começa a fazer o culto, daí um pouco, eu não vou cumprir, mas não vou poder fazer o culto hoje, porque hoje tem uma partida de futebol importante que eu tenho que ir. Aí eu lembrei que hoje tem um cinema ali que vai acabar a sessão, eu vou perder aquele filme. Ou seja, dei exemplos assim, bem pueris, né? Só para poder mostrar como que nós podemos ser distraídos por esses sistemas dos espinheiros que nos atraem para fora daquilo que é espiritualizante e é o que mais precisamos. Então, nós não pretendemos nos tornar fanáticos religiosos. Nós precisamos aprender a usar a inteligência espiritual, usar o nosso raciocínio, o nosso sentimento, para a gente saber separar, discernir o joio do trigo, o que é bom e o que não é bom para o meu espírito. O que vai me fazer bem espiritualmente e o que não vai me fazer bem espiritualmente. Então, não há necessidade da gente imaginar que na nossa atualidade, realidade espiritual hoje, eu vou ficar 100% do tempo espiritual, porque não acontece assim. Mas se eu já tiver a preocupação de aumentar o meu tempo e o meu investimento em espiritualidade, isso realmente vale muito a pena. E nós temos tido exemplos maravilhosos com amigos nossos que são de outras religiões e que estão se unindo a nós nesse tempo de pandemia, nos estudos espíritas. E não é para que aprendam espiritismo e se convertam ao espiritismo, mas é para que conheçam as diferenças entre vamos dizer, um dogma religioso e uma explicação espírita, e possam se valer daquilo para ajudar como vão se portar dentro da sua própria religião. Então, existe esse ambiente favorável a que a gente faça isso hoje, quando há boa vontade, quer dizer, são criaturas de outras religiões, mas que estão com um terreno igual esse que nós vamos ler aqui agora, que é o terreno produtivo. Olha lá, na parábola. Mas outra parte das sementes caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Então, era 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Terrenos que dão frutos de forma diferenciada, não é isso que a parábola está dizendo? Então, Jesus explicou, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. Trouxe para dentro de si e transformou sua vida com aquele ensinamento. É diferente do outro que ficou entusiasmado, mas a semente morreu, ou se deixou abafar pelos espinhos, né? Totalmente diferente. E produz 100, 60 e 30 por 1. São terrenos diferenciados. Por quê? Porque o nosso coração é diferente de cada um de nós. Quando nós ouvimos um ensinamento crístico qualquer, quando nós ouvimos um conselho, quando a gente, por exemplo, alguém nos recomenda a leitura de um livro, ou vamos dar um exemplo bem próximo de nós espíritas. Nós vamos à casa espírita, onde há a psicografia, a chamada receita espiritual. Eu chego lá e peço, dou meu nome, e vem lá escrito, fulano, ler o livro Paulo e Estevão, por exemplo, né? Ler o livro Nosso Lar, alguma coisa assim. Tomar passe, tomar água fluida, ok? Fazer o culto no lar, um exemplo típico de receita. Aí eu topo fazer o culto no lar, eu topo tomar a água fluida, eu topo tomar o passe, mas aí eu vou ler o livro Paulo e Estevão, opa, espera lá, olha a grossura desse livro aqui. Não, esse aqui eu não vou ler, não. Esse livro eu não vou ler. Então, eu acolhi a semente, mas eu não consegui totalmente absorver o ensinamento, eu não produzi todos os frutos que eu poderia produzir. Há algum outro coração que vai acatar, vai ler o livro, vai trazer os ensinos para si e vai conseguir reproduzir alguns, assimilar alguns. E haverá aquele que vai se entusiasmar totalmente, vai assimilar tudo e vai passar a agir daquele jeito, de acordo com o ensino que o Cristo está
passando através dessa obra ou de qualquer outra obra do próprio Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, ou diretamente do Novo Testamento, ou de alguma página de Emmanuel, de onde vier esse ensino, ou de uma palestra que eu ouvi a palestra, fui lá, anotei, ó, realmente vou passar a ser assim, vou me transformar. Então, existem pessoas que distinguem a realidade do espírito, dão supremacia a ela, valorizam mais a realidade espiritual, superam com essas realidades as suas ilusões materiais. Então, é um jogo de forças. Como diz o autor Pastorino, é o sistema, que é o positivo, e o antissistema, que é o negativo. É o espiritual e o material, se chocando ali, e a gente na balança tomando a decisão do que a gente vai fazer. Então, cada um de nós vai dar frutos. Uns vão dar 30, outros 60, outros vão dar 100, porque nosso coração realmente é um terreno muito específico, muito particular, e cada um de nós vai realmente responder ao estímulo do alimento espiritual de acordo com a sua capacidade, com o seu livre-arbítrio, com o seu interesse, o seu esforço, sua perseverança. Então, aqueles que já se tornaram cristificados, assimilaram, já estão fazendo reluzir o seu Cristo interno, que é a centelha divina que está em nós, colocam o espiritual adiante ao material, manifestam o Cristo em si mesmos, assim como Cristo manifestou Deus para nós na sua plenitude, da forma mais perfeita como a gente pode conceber, nós podemos também refletir, manifestar Deus ou o ensino crístico pelo nosso intermédio, de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente age. Então, aqueles de nós que nos libertarmos 100% das questões materiais, vamos frutificar 100 por 1, como está na parábola. Então, meus irmãos, nós entendemos que nós percorremos aí todo o arcabouço aí desse ensino, dessa parábola, né, em toda a sua expressão, tudo aquilo que poderia nos chamar a atenção. Naturalmente, existem livros maravilhosos sobre parábolas, né? O livro do Caibar Schutel, o livro da Eliane Batista, há vários livros sobre parábolas, o próprio Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, ele faz interpretações brilhantes, e nós devemos, também o Evangelho segundo o Espiritismo, traz muitas parábolas para nós. É sempre bom, né, a gente poder ouvir assim, uma palestra e tal, mas é melhor ainda quando a gente mesmo tem um interesse, vamos lá, pegamos o livro, lemos a interpretação do autor, e a gente marca aquilo que nos tocou o coração, porque isso vai trazendo para nós uma inspiração que faz com que a gente ganhe a simpatia dos espíritos superiores, quando eles observam como que nós estamos agindo, como que nós estamos reagindo ao estímulo do alimento espiritual. Quando uma pessoa, por exemplo, realiza o culto no lar com disciplina, sistematicamente, leva aquilo a sério, faz com uma prioridade sobre qualquer outra coisa, o que os espíritos vão fazer? Os espíritos superiores, os espíritos familiares que estão acompanhando. Opa, eu posso contar com o culto na casa do fulano de tal, porque ele respeita, ele é disciplinado, então vamos levar espíritos para lá para poderem aprender e absorver com eles, com aquela família, o que está acontecendo. Então, essa questão do culto é um exemplo daquilo que a gente pode conquistar em sendo disciplinados, interessados, insistentes, não é? Com o ensino do Cristo. Muito obrigado, Grupo Vitor. Fiquem com Deus todos os irmãos. Vamos encerrar assim. Até já. Até a próxima.